Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Fala, doutrina de Balaão. A igreja está aí, fala mais alto. Doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Amém, igreja? Curva sua cabeça, vamos orar pela palavra. Ó Deus maravilhoso e eterno, toma nas tuas mãos, ó Deus, o teu povo. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que os dias são maus. Nós sabemos, ó Deus, ó Pai, que a luta é muito grande, Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos levantou. O Senhor é aquele, meu Deus, ó Pai, que nos abençoa. O Senhor é aquele que nos fortalece, Senhor. Ó Deus, toma o teu povo, que a tua palavra seja pregada, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, aprender um pouco mais da tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vamos começar mais cedo, porque eu tenho que conversar com algumas pessoas depois do culto. O texto que nós vamos aprender hoje vai falar sobre Balaão e Balaque. Quem conhece a história de Balaão aí? Dá glória a Deus. São poucos que conhecem. Para nós entendermos o que a carta de João ao Apocalipse está escrito sobre Balaão e Balaque, nós temos que voltar lá atrás um pouco para aprendermos sobre a história de Balaão. João, quando ele recebe a revelação, ele está na ilha de Patmos. Ele recebe a revelação da carta e ele tem que entregar essa revelação ao anjo da igreja. Ele tem que entregar essa revelação aos líderes da igreja. E aqui o texto vai dizer que havia 7 igrejas aqui. A igreja de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, Tiatira, as igrejas que estavam na Ásia. Essas igrejas tinham sido levantadas para poder dar continuidade às coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que cada igreja tinha uma qualificação, tinha uma coisa boa, mas também tinha uma coisa ruim. Porque no nosso meio não vai ter só coisas boas, mas também vai ter coisas ruins. Não fique iludido que a igreja vai ser só alegria. A igreja também tem problemas e dificuldades. E nós vamos ver que a carta que o anjo descreve do Apocalipse a João, ele vai falar da igreja de Pérgamo, ele vai dizer que havia alguns problemas na igreja de Pérgamo. E esses problemas estavam relacionados a algumas doutrinas que estavam sendo ensinadas dentro da igreja. Ele vai falar das qualidades. Se nós olharmos o capítulo 12, versículo 12, a carta de Pérgamo, ele vai dizer que estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele vai dizer que conhece o lugar que habitava, sabia que lá tinha um trono de Satanás e que conservavas o nome do Senhor e não negaste a fé. Ainda nos dias de Antipas, que era o imperador que perseguia a igreja, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja ainda que estava ali, com o trono de Satanás ali, nós vamos ver que a igreja tinha qualidade, como a igreja também, ela tinha defeitos. Aí ele vai dizer no versículo 14 que nós lemos, que todavia tinha algo contra a igreja. Porque Deus tem coisas boas com a igreja, mas ele também tem coisas ruins a dizer da igreja. E ele vai dizer que lá havia uma doutrina, e essa doutrina era de Balaão, o que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Para nós entendermos isso aqui, nós temos que voltar lá atrás. Volta lá em Números. Vamos voltar lá comigo, Números, no seu capítulo 22. Abre a Bíblia aí, Números, capítulo 22. E nós vamos aprender uma coisa importante. Aleluia. Números, capítulo 22. Vai dizer assim: e tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, nas alturas de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus,
Moabe teve grande medo deste povo, porque ele era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por causa dos filhos de Israel. Nós vamos ver aqui, vamos lá. Pelo qual, versículo 4: pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo o que houver ao redor de nós, como boi que lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. O que Balaque era? Rei dos Moabitas. Enviou eles mensageiro a Balaão, que era filho de Beor, né? E a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoar será o quê? Amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite, e vos trareis a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissesse: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoá-lo, talvez eu possa combatê-los e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é um povo abençoado. O que o povo de Deus é? Um povo abençoado. O povo de Deus é um povo abençoado. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Deus, que o povo de Deus é um povo abençoado. Preste bem atenção nisso. Então levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai para a vossa terra, porque o Senhor se recusa deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram a Balaão: recusou vir convosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, e não poderia eu transpassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Amém, igreja? Amém. Irmãos, preste atenção aqui e fique com a Bíblia aberta. O texto que nós lemos aqui de João, você vai ver que são dois tempos diferentes. Se você olhar lá no Novo Testamento, você vai ver que o anjo dá uma revelação, uma característica da igreja, né, que está ali, que João vai ter essa revelação. Mas ele faz nós refletirmos no passado, para entendermos o que Deus estava falando sobre aquela doutrina dentro da igreja. Porque a igreja estava passando por uma doutrina falsa. E isso está acontecendo nos nossos tempos. E nós temos que prestar atenção. O texto que nós lemos de Números é um texto muito interessante. Por quê? Porque Israel tinha saído do Egito, estava já andando pelas terras. E a Bíblia diz que Israel, ao decorrer passou 40 anos, ela andou em toda a circunvizinhança ali, 40 anos rodeando. Então eles conheceram muitas terras, conheceram muitos reis, teve muita vitória. Deus fez o povo andar por vários lugares e serem conhecidos e receberem vitória. Todo lugar que Moisés chegava com o povo, alguém se levantando contra Moisés, morria. Moisés passava por cima, porque Deus estava com Moisés. E nós vamos ver que toda planície, todo lugar onde Israel chegava, nós vamos ver que Moisés tinha vitória.
Aqui não vai ser diferente. O cenário que o povo de Israel vai estar agora é diante de uma situação perigosa, diante de um falso profeta. E nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas desse tempo, que têm ganhado o coração do povo, ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos. A Bíblia diz que quando Moisés chegava no lugar e o exército se levantava, Deus se levantava contra o exército. Deus fazia o povo ir lá e vencer a batalha. Mas dura coisa é quando um profeta se levantava e aí confundia o povo. Por quê? Porque a maioria dos profetas tinha inspiração divina. Sim ou não? Sim. Vinha falar da parte de Deus. Nós vamos ver que Balaão aqui, ele é um profeta da terra dos midianitas. Ele é um profeta que ele teve algumas inspirações ao Senhor quando ele foi chamado por Balaque para poder fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Deus. Quando o povo de Deus se encontra perto das planícies, aonde Balaque ele estava ali comandando, ele se sentiu amedrontado, Lucas. Ele se sentiu acuado, ele ficou com medo. Por quê? Porque quando o povo de Deus começa a avançar e quando o povo de Deus começa a crescer, os inimigos em sua volta ficavam com medo. Porque é natural, você não vai ver no Egito, você vai ver quando eles estavam lá, você vai ver que o próprio faraó disse: não é bom que esse povo fique dessa forma. O povo está ganhando o campo, já ganharam a terra de Gozém, agora eles estão ganhando tudo, então nós temos que massacrar esse povo, temos que fazer com que eles se diminuam, sei lá, vamos escravizar, vamos cortar o benefício, vamos fazer com que eles não cresçam. Por quê? Porque a maior dificuldade hoje é essa. O diabo, ele sabe que uma igreja na fiação, que um povo no mesmo propósito, eles irão crescer e tomar o campo. Só que Satanás, ele é estrategista. Dessa vez ele não levantou contra Israel, Lucas, um exército. Ele levantou um falso profeta. Fala, falso profeta. Falso profeta. Quantos falsos profetas você encontrou na tua vida? Quantas revelações você teve mentirosa? Quantas promessas falsas vieram até você? Quantas coisas não disseram ao teu respeito que iria acontecer e nada aconteceu? E nós temos que entender que nós estamos vivendo esse tempo. Porque tem muitos profetas que vão dizer aquilo que o povo gosta de ouvir. Mas tem os profetas do Senhor. Balaão é um falso profeta. Balaão, ele foi levantado para confundir o povo de Deus. E nós vamos aprender na palavra hoje a não ficar confundido com falso profeta, que é o que mais tem hoje. O profeta verdadeiro de Deus, ele nunca vai barganhar o céu. O profeta de Deus nunca vai falar para você, ó, venha para a igreja porque Deus vai te dar ouro, prata, venha para a igreja que sua vida vai melhorar. Não, o profeta primeiro vai falar da sua condição espiritual e da sua vida para com Deus. Porque se você olhar bem, nós vamos ver hoje que está uma barganha. Vem, você dá uma oferta na casa de Deus e Deus vai te abençoar. Amém, dê a sua oferta, Deus vai te abençoar. Mas Deus quer só te abençoar ou quer mudar a tua vida? O problema é que a gente recebe a bênção, mas não muda de vida. Eita. E se nós recebemos a bênção e não mudarmos de vida, o que aconteceu? Não aconteceu nada. A igreja está aí, não aconteceu? Nada. Você recebeu o carro, mas não recebeu a salvação. Você recebeu a porta aberta, mas continua no mesmo erro. Isso daí vai acabar acontecendo o quê? Vai fazer com que você lá na frente, quando você morrer, você vai falar assim, mas Senhor, ninguém me falou nada. Por isso que a igreja tem que entender o que o profeta veio fazer. O profeta de verdade, ele não só entrega a revelação, mas ele profetiza a palavra de Deus. Quando você vê alguém falando da palavra de Deus, por isso que Deus sempre fala, fica com a Bíblia aberta. A maior característica de uma igreja inteligente é que ela presta atenção no que está sendo dito no altar. Ela vai prestar atenção no que o profeta, o que o pregador, o que o pastor está falando. Porque se ele falar algo fora da direção de Deus, a Bíblia mesmo vai te mostrar que ele está errado. Profeta que profetiza fora da palavra não é profeta. Eu vou explicar, presta atenção. Balaque está com medo. Por que ele está com medo? Porque ele sabe que o povo de Deus é numeroso. Agora, eles estavam no deserto, o povo de Deus? Sim ou não? Sim. Eles estavam peregrinando, eles estavam andando, Gleison, mas eles eram numerosos. Deus ainda, eles não tinham casa, eles não tinham templo, eles não tinham nada ainda, mas já eram grandes. Porque grandeza não quer dizer que você tem um lugar. Tem muita gente que tem um lugar, mas muitas das vezes não tem mais a presença de Deus.
Porque entenda, Deus queria ensinar o povo a andar no deserto e entender que era Deus que cuidava deles, que é Deus que cuidava deles. Então todo lugar que Israel parava, se eles encontrassem um adversário, Deus mostrava, ó, vai lá e vence. Aí Deus mostrava, ó, vocês não têm templo, vocês não têm estrutura, mas vocês têm eu. E aí eles venciam. Só que o problema é que Israel gosta de imitar as outras nações. Israel adora fazer o que os outros fazem. E a pior coisa do mundo é lidar com pessoas que gostam de imitar os outros. Sim ou não? Você vai ver que, tendo partido os filhos de Israel, eles se acamparam, eles pararam na campina ali perto de Moabe. Quem é Moabe? Os Moabitas. Os Moabitas acabamos de ouvir a Graça dizer. Os Moabitas são filhos, são uma geração de filhos de incesto. Quando Ló ele fugiu de Sodoma e Gomorra, Ló não fugiu de Sodoma e Gomorra? Nós acabamos de ouvir? Ló fugiu. Por que Ló fugiu de Sodoma e Gomorra? Porque lá Sodoma e Gomorra estavam uma perversão. O próprio Deus enviou fogo do céu, destruiu toda aquela terra, mas salvou o justo Ló. Sim ou não? Sim. Ló fugiu para Zoar, uma cidade pequena. Porque Ló, quando ele estava com Abraão mandou ele fazer uma escolha, escolhe. Mas Ló tinha os olhos carnal. Ele olhou para uma região que estava verde, bonita, e eram as regiões na época de Sodoma e Gomorra. E ele disse, ó, Abraão, eu vou para esse lado aqui. Mas Deus falou para Abraão, Abraão, se você for para uma terra seca, eu sou com você. Abraão, se você for para uma terra que não tem nada, eu sou com você. Então deixa Ló escolher o que é bonito, porque o importante é estar com o Senhor. Então Ló escolhe a terra de Sodoma e Gomorra. Mas mal ele sabia que lá na frente Deus ia destruir. Não adianta estar num lugar bom, mas ser prestes a ser destruído por Deus. Quando o anjo vai visitar Ló lá, nós acabamos de ver. O anjo vai lá, não é por causa da estrutura da cidade? Não. É por causa que a cidade tem ouro, tem prata? Não. Porque tudo que aconteceu lá, quando caiu o fogo do céu, a cidade inteira foi consumida, Júnior. Então Deus estava preocupado com alguém lá. Por isso que Deus vai falar primeiro com Abraão. E vai falar, Abraão, ó, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, justo, olha só, olha o que vai acontecer. Deus vai conversar com Abraão. Porque Deus não vai destruir nada sem antes avisar os seus profetas e seus escolhidos. É bíblico isso. A carta que lemos de Apocalipse, você vai ver que João está tendo uma revelação para avisar a igreja. Sim ou não? Porque a igreja ela pode ser um órgão na terra, mas ela precisa de revelação do céu. Ela não pode ter revelação dos homens, ela tem que ter revelação do céu. Por isso que uma igreja que obedece o céu, ela tem vitória. Então você vai ver aqui que quando eles acamparam ali perto das campinas de Moabe, você vai ver que quando Ló ele foge, vai para Zoar e ele fica ali, as filhas deles embriagam ele. E as filhas dele vai dormir com ele e vai ter filhos com ele. E são filhos de incesto. Fala, filhos de incesto. Isso acontece muito com o falso pastor. Eu vou explicar isso. Na condição espiritual, quando Deus falou para Abraão que ele seria pai da nação, então Abraão, ó, o pai tem relação com os filhos? Não. Só de amor, sim ou não? De cuidado, de carinho. Então todo pastor que ele fica de olho na sua ovelha com a intenção maligna, ele está cometendo um incesto espiritual. Pastor que não aguenta ver uma mulher na igreja. Pastor que a vida dele não é cuidar, mas ele gosta das coisas carnais. Por isso nós temos que prestar atenção. Quando Ló ele vai cometer, as filhas dele vai cometer um incesto com ele, vai nascer essa nação chamada os Moabitas. Nós vamos ver Ruth, era uma Moabita. Você vai ver que os Moabitas cresceram. Eles vieram de Ló, por incesto. Só que eles agora não são pessoas que adoram o Senhor. Eles têm outras divindades, outros deuses, e são uma geração que não adora a Deus, então vão perseguir o povo de Israel. Você vai ver que eles cresceram ou eles foram esquecidos? Eles cresceram. Por quê? Se você olhar em Gênesis 6, você vai ver que Deus olhou e viu Noé como justo, mas a geração de Caim cresceu grandemente. Então Deus, quando Ele olha para nós, Ele não quer saber só do seu crescimento desenfreado. Ele quer saber se tem fiel na terra. Porque você pode crescer, entenda, mas se você crescer sem Deus, não adianta nada. Crescimento sem Deus não é nada. Olha o que vai acontecer. Então, esse povo é fundado por Ló. Então tem 3 características que a igreja do Apocalipse precisa aprender. Primeiro, a não ensinar falsa doutrina, que é ensinamento dentro da palavra. Deus é santo, igreja? Sim. E o que é santidade? Quem sabe me explicar? Nós ouvimos todo mundo falar isso aí. O que é santidade?
Quem sabe apontar o dedo e falar, eu sei. Tá vendo? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter conhecimento. Quer ver? Vamos lá, uma coisinha simples. Vem cá, Águida. Fica em pé. A Águida aqui, ó. Ela vai ficar aqui, galera. Fica aqui. Vamos supor que a Águida está vindo para... Vamos supor, ela está vindo para a igreja. Dá glória a Deus. Ela está vindo para a igreja, mas a Águida fuma, bebe, rouba, faz tudo o que não presta. Certo? Ela não está suja aos olhos de Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Porque o que suja o homem são as coisas da terra. Então Deus... Qual que é o trabalho de Deus? É se aproximar de você para te limpar, para te usar. Sim ou não? Sim. Beleza, vamos lá. A Águida começa a parar de fumar. Ela está se limpando? Ela para de roubar, ela está se limpando? Então, ó, presta atenção. Santidade é separação. Fala, separação. Por quê, ó? Se ela está fumando aqui, daqui a pouco ela tem um problema no pulmão. Com que ela vai recorrer? A Deus. Então Deus quer tirar o cigarro da tua vida. Não é porque ele é mau, é porque depois que tu tiver um problema, você vai procurar quem? Muitos não procuram Deus, tá lá no álcool. Aí ele começa a beber, é uma cervejinha só. Daqui a pouco ele tá batendo na mulher e nos filhos. Sim ou não? Aí o que acontece? Entenda isso. Daqui a pouco ele vai estar lá perto de Deus. Aí Deus vai ter que tirar o alcoolismo da vida dele. Então tudo que Deus pede para você arrancar da tua vida é para te fazer bem. O problema é que nós achamos o quê? Não, Deus, eu sou dono do meu nariz. Você é dono do seu nariz? Não foi você que fez, A santidade, ele está dizendo sobre separar. Então você vai se separar. E às vezes é chato, porque ó, quando você começa a se separar, quando o cara fala assim, e aí, Dino, vai beber hoje? Você fala, não, parei de beber. Aí você começa a ficar antiquado. Sim ou não? Sim. Mas é melhor você hoje parar de beber, porque lá na frente você, lá do outro lado. Quando você estiver lá na frente, você dormindo numa calçada, não vai ter amigo para te ajudar, não. Vai ter para te ajudar? Não. Por isso que o falso profeta ensina, não, continua, não dá nada não. É assim, entenda. Quando acontecer algo, você vai recorrer a quem? A Deus. Então Deus, ele, o que é santidade? É separar. Por isso que a Bíblia fala, o que faz separação do pecado de Deus é o pecado. O pecado faz com que Deus não se aproxime de você porque você está sujo. Então ele tem que te limpar primeiro, para depois ele habitar. O Espírito Santo de Deus, para ele habitar, ele tem que te limpar. Qual que é o maior problema com a nossa geração? É assim, ó. Deus quer te usar, mas você está sujo. Como é que Deus vai habitar em algo sujo? Deus é banheiro. Deus, a nossa casa o nosso corpo é banheiro público? Não. Quantas vezes você mora no banheiro público? Mas quando você está apertado, você passa lá e vai embora, né? Não é assim? Então Deus não pode passar assim pela nossa vida. Deus não pode só passar e falar, Deus falou comigo e foi embora. Deus não é. Você não pode fazer isso. Você não é nenhum banheiro público. Deus não pode te usar e foi embora. Deus quer habitar na tua vida. Só que é difícil ou não? Sim. Olha só, eu fui visitar uma clínica, né, lá no... Eu esqueci o nome, eu vou lembrar aqui. Mas do Instituto do Câncer. Quando chegou lá, eu fumei durante 14 anos. Alguns aqui sabem. Presta atenção. Eu vi coisas que nunca mais eu quero colocar um cigarro na minha boca. Por quê? Porque não tem cura. As pessoas imploram, choram. Agora imagine, sem você já trazer o mal para o teu corpo, as coisas já acontecem. Imagine você trazendo o mal. Então quando a nossa geração ela bebe, fuma, cheira, rouba, se prostitui, ela faz tudo isso. O diabo suja essa geração. Como é que Deus vai usar? Então Deus tem que vir agora, limpar, tirar toda a prostituição, toda a sujeira, toda a impureza, para depois Deus falar, agora eu vou te usar. Aí tem gente que fala assim, mas Deus, ele espera o tempo. Sim, Deus está falando com você há quantos anos? Mas vai ter um momento que você, quando você estiver lá no hospital falando, Senhor, o que eu faço? Aí Deus fala, falei com você quando você tinha 13, 12, 14, 16, 17, mas você não quis me ouvir. Então você vai ver que o que Deus quer? Santidade. Santidade é separação. É separação. E você vai ver que a santidade incomoda. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão te levar para o mal. Vai te levar para o mal. Mas quando você começa a falar assim, não quero mais. Não quero mais a droga. Não quero mais a prostituição. Eu não quero mais isso. As pessoas vão começar a se afastar de você. Porque elas vão falar assim, ficou chato. Não ficou chato? Mas é melhor você um chato vivo na presença de Deus do que você tá achando que você está abafando e morto na presença de Deus. Sim ou não? E Deus querendo te trazer, porque a doutrina ensinada do diabo é que você não dá nada não, até o outro dia chegar. Até a madrugada aconteceu um problema. Aí é você e sua família, ou muitas vezes nem a sua família. Eu vi um vídeo
que isso me chocou. Uma jovem sendo levada para a morte por uma facção. Presta atenção que eu vou falar isso aqui. Isso é uma realidade. Isso, nós não podemos nesse tempo querer pregar mentira. Tem que pregar a verdade. Ela sendo levada para ela morrer, e ela cavou a própria cova dela. Essa é uma realidade. Ela estava vindo de um rolê. Lá aconteceu algo, que ela saiu com o marido de alguém ali. Naquela mesma noite que ela estava ali na alegria, agora ela já estava indo para a morte. Jesus disse: louco, pedirão sua alma hoje. Para quem você preparou a sua alma? Você pode sair de um fluxo, como você pode sair de uma igreja, como você pode sair de uma padaria, como você pode sair de casa, e Deus pedir a sua alma agora. E o que você vai falar para Deus? Então você vai ver que a santidade é separação. Então se separe de tudo. Tudo que faz Deus se entristecer. Porque se você não tiver esse pensamento, sabe o que vai acontecer? Você vai sempre ficar bajulando os outros. Sim ou não? Eu bebo porque meus amigos é legal, cheiro porque meus amigos é legal. Quantos por cheirar, beber, fumar, roubar, por ser legal, perderam a sua vida? Agrade a Deus, não agrade os homens. Paulo disse: eu estou agradando a Deus, os homens vão ficar tristes, alguns vão ficar nervosos, mas é melhor você alegrar o coração do Pai do que você entristecer. Então entenda, quando Deus fala para o profeta, vai lá e profetiza contra o povo de Deus, Balaão, falso profeta. O que ele ensina? Que as coisas materiais são melhores do que as coisas espirituais. O que é melhor? As coisas materiais ou as espirituais? Quem tem dom de Deus aqui, dá glória a Deus? Mas quem usa o seu dom? Aí Deus fala: eu dei para você. Você usa na terra, você usou todos os recursos da terra, mas você não usou o seu dom. Você não usou nada que eu te dei espiritualmente, as ferramentas que eu te dei espiritual. Aí sabe o que acontece? Naquele dia Deus vai te cobrar isso. A igreja não ensina mais isso hoje. Por quê? Porque a igreja gosta assim, levanta, dá o dízimo, dá a oferta. Irmão, vou profetizar a vitória na tua vida. Eu profetizo a vitória, mas eu tenho que te mostrar o processo que você passa para chegar até a vitória. Então hoje está cheio de falso profeta. Pode ser da águia. Olha o que vai acontecer para vocês entenderem. Esse rei aqui é Balaque. Olha a primeira coisa, 22, versículo 3. Moabe teve grande medo deste povo. Dá glória a Deus por isso. Você sabe por que a igreja de Deus tem que ser perseguida? Porque o diabo tem que sentir medo verdadeiramente quando ele vê homens de joelho. Quando ele vê você orando, quando ele vê você, ele sabe que ele vai perder, Ricardo. Ele sabe que aonde tiver um câncer, aonde tiver um problema, aonde tiver algo, quando tem um homem de oração, um homem de busca, um homem de entrega, uma mulher de entrega, algo acontece. Então ele tem medo disso. E se você olhar bem aqui, você vai ver que a primeira coisa que esse rei tem é medo do povo de Deus. O império das trevas tem medo de nós. O diabo, ele não respeita título, ele vai te perseguir. Se você estiver com 50 anos, o diabo vai te perseguir? Sim. Com 100. Então entenda, você já tem um vilão. Você já tem alguém que te persegue. Você já tem alguém que faz o mal, alguém que quer te destruir. Então você já tem um inimigo. Só que você tem que prestar atenção nas armadilhas dele. Hoje nós estamos vendo que a maioria das pessoas estão caindo nas armadilhas do diabo. Mas a maior ferramenta do diabo hoje é um falso profeta. Nós ensinamos que o evangelho é dificultoso, é com luta, não é com barganha, não é se vendendo, não é trocando o que Deus te deu. Mas vem um falso profeta e ensina: não dá nada não. Até seu filho fechar os olhos e você chorar em cima dele, até o seu casamento ir pro lixo e não ter mais ninguém para te ajudar. Então Deus nessa noite está falando para nós: abra os olhos com o falso profeta. Aqui é o que vai acontecer. Viu, pois, Balaque, que o povo de Deus era grande, então ficou com medo, porque era muito. Ele andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo ele era rei dos Moabitas. Ele vai enviar uma mensagem não ao comandante do exército, mas a um falso profeta. E quando o falso profeta chega, ele ludibria as pessoas.
ele engana as pessoas, ele corrompe as pessoas. Olha o que vai acontecer. Eu coloquei uma coisa aqui bem simples, para nós entendermos. Dá glória a Deus, a igreja. Glória a Deus. Você vai entender quem era Balaque e quem era Balaão. Olha quem era Balaque. Balaque, como nós dizemos aqui, Balaque, o significado é aquele que é destruidor, aquele que esgota as pessoas e que assola as pessoas. Zippor, que está escrito aí, quem ele era, da sua descendência, ele era um pássaro. Aqui o significado é pássaro. Mas este Moabe, ele tem algumas características que nós temos que tomar cuidado. Por quê? E esse Balaque, você vai ver que ele serve a um Deus que ele é perigosíssimo, um demônio no mundo espiritual, chamado Quemos. Esse demônio destrói e acaba com a família. Esse demônio destrói e acaba com as coisas de Deus. E ele atinge uma classe só: as crianças. Quem tem domínio sobre os seus filhos hoje, dá glória a Deus? Agora, quem não tem? Você talvez hoje veio aqui, mas você fala, eu domino meu filho, mas muitas vezes não. Olha aqui, ó, Quemos. Ela também, confirma o nome dele em vários locais da Bíblia. Em Números 32, 34 ele está lá. Em Josué 13, 9 ele está lá. Em Josué 13, 17 ele está lá. Em Jeremias 48, 22 ele está lá. Esse demônio assolou o povo de Deus. Esse demônio, ele gosta de sangue. Ele gosta de derramar sangue. Esse demônio tão destruidor que ele fez algo com a vida dos primogênitos. Olha o que vai acontecer. Abre aí, 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. Lê para mim, o Vitor. 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. Se nós verificar aí, você vai ver que olha o que ele fazia, para a igreja entender. Isso, pode ler. 3:27, mais alto. Então pegou seu filho mais velho, que devia suceder como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. O que ele fez com o filho dele mais velho? Então esse demônio, ele tocava nos primogênitos. E nós temos que entender o que vai acontecer com a nossa próxima geração. Se você olhar bem, o que está acontecendo com a nossa geração? Eles estão se destruindo, sim ou não? E quem está fazendo isso com eles? Aí, eles estão como um sacrifício na nossa frente, sendo oferecido. Estão aí sendo destruídos. Mas o que a igreja de Deus está fazendo? Pode falar a verdade, o que a igreja está fazendo? Nada. Por quê? Porque você tem a sua vida, não é? Mas você foi chamado só para cuidar da sua vida? Não, você foi chamado para fazer as coisas de Deus. Esse demônio derrama sangue, ele destrói. E você vai ver que, olha aí o que ele quer. Ele quer acabar com os primogênitos, porque ele sabe que aquela criancinha ali, ele sabe que aquele ali vem tudo com promessa de Deus, sim ou não? Só que ele vai transformar em YouTube, ele vai transformar, mas vai ser poucos profetas e homens e mulheres de Deus. A igreja não está mais preocupada em pegar os jovens e ensinar eles, para que no futuro a gente tenha uma geração que pregue a palavra. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a vitória. Do culto está cheio, de estar lotado. Mas entenda, e as nossas crianças? O que o pai tem ensinado para os filhos? O que você tem ensinado para o teu filho? Glória a Deus. O que você tem falado para o seu filho em casa? Será que o seu filho conhece a Deus? Será que o seu filho conhece a palavra? Deus vai te responsabilizar sobre isso. Não adianta chegar no pastor e falar, pastor, meu filho não conhece a palavra. Você que tem que ensinar a palavra para o seu filho. Porque se ele cair nas garras de um demônio, se ele cair em alguma falsa doutrina, Deus não vai falar com você assim, não teve como ensinar. Olha aí, a palavra está com você. Esse demônio, ele assolou, ele destruiu Israel. Ele veio fazendo com que os filhos primogênitos fossem destruídos. E isso daqui era um ensinamento naquela época que pervertia, Rafael. Nós temos assim, quem quer que o seu filho seja um bom advogado? A gente quer. Quem quer que o seu filho seja, um bom empreendedor, alguém de negócio? Sim, mas um homem de Deus, um homem de... Você pode ser um empresário famoso com milhões, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Só que nós estamos ensinando errado para a nossa geração.
Por isso que as crianças elas não participam, elas não têm oportunidade, elas nem perguntam de Deus, elas nem querem saber de Deus. Quantas vezes seu filho se interessa e fala assim, ó, eu quero ir à igreja, eu quero ter oportunidade na igreja. Nós pregamos para uma geração entre, vamos colocar aí, dos 15 aos 60 anos de idade, mas quem vai ensinar os nossos filhos? Quem vai ensinar as nossas crianças? O que vão ser delas? Será que elas vão ser entregues às doutrinas falsas desse tempo? Ó, lá em Moabe também adoravam um Deus chamado Dagon. Olha o que vai acontecer. Abre aí, 1 Samuel. Abre aí, 1 Samuel. Bem no finalzinho aí é 2 Samuel 10:10, por favor. 2 Samuel 10:10. Tem um demônio aí que nós precisamos conhecer ele. E ó, na Bíblia, no passado, você não vai ver muita manifestação, mas você vai ver algo acontecer. 2 Samuel 10:10, ó. Olha que interessante. É no final. Peraí, só um minuto. Eu vou deixar aqui bem. 2 Samuel. Peraí, 1 Samuel, me perdoa. Ó, 1 Samuel 31, me perdoa. 31, versículo 9. A igreja está aí? Dá glória a Deus. 31:9. Por favor, o Ricardo. Se coloca de pé e leia bem alto. 31:9. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciá-lo no templo de seus irmãos. E entregaram. Ó, o que fizeram com a cabeça de Saul? Cortaram a cabeça de Saul e levaram para onde? Para um templo, sim ou não? Aí, que templo era aquele? Era um templo de Dagon. Era um deus dos Moabitas. Aonde foi parar a cabeça de Saul? No templo de Ó, entenda, Saul foi o primeiro rei da história de Israel. E você vai ver, o que o diabo fez? Não conseguiu pegar Davi, mas pegou a cabeça de Saul e colocou na onde? Lá no templo. Para mostrar que os demônios não brincam. E ele esperou tempo para pegar Saul. Agora imagine, se a cabeça de Saul foi para dentro daquele lugar, imagina o que vai acontecer comigo e com você. Você serve a quem? Você não serve a Deus? Abre aí, ô Ricardinho. Agora, 1 Crônicas 10, versículo também 10. 1 Crônicas 10:10. Eu sou dele. Pode abrir aí. Você vai ver uma coisa interessante desse Deus dos Moabitas. Isso, 10:10. Isso, 1 Crônicas 10:10. Isso aí, ó. Você vai ver que ele vai afirmar que a cabeça dele foi para onde? Você vai ver que a cabeça dele foi para onde os demônios agiam. Agora, por que nós temos que ficar com a Bíblia aberta e prestar atenção? Tá vendo esses acontecimentos? Esses acontecimentos não vão te mostrar. Por quê? Porque isso não dá ibope, isso não dá fama, isso não dá plateia, mas o intuito da missão resgatar não é tornar ninguém famoso, é pregar a palavra de Deus. Olha o que, olha, bem claro aí, ó, para onde foi a cabeça dele. Pode ler. Fizeram as suas armas por causa do seu Deus. Peraí, pegaram as armas dele e agora pegaram o quê? Olha só, a cabeça, olha só, ó. E a sua cabeça a fixaram na casa de Dagon. Dagon, demônio dos Moabitas. Então era como se agora, quem está lá diante agora dos Moabitas é Moisés. Fala Moisés. Porque Moisés é diferente, sim ou não? O período é diferente, mas Moisés é diferente. Lidar com Moisés é diferente. Moisés, ele não tinha exército, mas ele tinha comunhão com Deus. Então nenhum demônio fica em pé quando nós temos comunhão com Deus. É por isso que o diabo luta para você não ter comunhão. Por quê? Porque ele sabe. Tem muita gente que tem um aparato militar, mas não tem Deus. Então, ó, o diabo ele tem medo.
a primeira coisa que Balaque vai ter, Ronil, é medo, por quê? Tá vindo Moisés. E acontece, ó, lá no Egito, Faraó caiu. Em Edom, o povo caiu, os reis caíram. Então, aonde Moisés ia, a terra tremia, porque o Senhor dos exércitos ia na frente. Moisés ia com mulheres e crianças e 600 mil pessoas a pé. Ó, não tem o que nós temos hoje. Fora a pé, depois do crescimento desses anos, 4 milhões de pessoas no deserto. 3 milhões mais ou menos aí de pessoas no deserto, andando com Moisés, um camaradinha, com a roupa simples, um cajadinho na mão, mas quando ele dobrava o joelho. E hoje, nós temos belas igrejas, mas não conseguimos mais fazer nada. Como que pode um homem estar no deserto, falar, Deus, o povo está com fome, e pão não caiu do céu? Como pode ele falar, Senhor, o povo está com sede, e água sair de uma pedra? E hoje nós fazemos inúmeras campanhas e nada acontece. A gente faz tudo para que as coisas de Deus aconteçam, mas parece que não vai. Por quê? Falta de entrega minha e sua. Falta de responsabilidade com a palavra, falta de responsabilidade com o reino, porque você não quer Deus agora, porque talvez você está no seu prazer, mas quando acontece algo, você vai atrás de Deus. É a Bíblia que nos ensina. Agora você vai ver um cenário muito perigoso. Você vai ver que o Balaão vai vir para o cenário. Eu quero falar 3 coisas aqui de Balaão. A primeira coisa é que ele é um falso mestre, ensina o povo a tropeçar. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Abre aí. A igreja inteligente fica com a Bíblia aberta. 2 Pedro. Pode achar aí alguém aí, se o Mingau conseguir achar, o Ricardinho, já levanta aí, o Lucas, já levanta e fala bem alto. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Quem achou aí? Já. Isso. Sabe por que tem que agir assim agora? Porque, porque aí você começa a ter comunhão com o quê? Com a Bíblia. Quem lê a Bíblia todo dia aqui, levanta a mão. Aí. Todo dia, quem lê a Bíblia? Mas hoje, aqui agora na Missão Resgatar, você vai aprender a folhear a Bíblia, ir para um lado, ir para o outro. Você vai aprender a ler. Ela não é para ficar na estante parada, ela é para você ler. Eu te garanto que muitos livros você vai querer ler, mas o melhor livro que você vai ter que ler é isso aí. Lê, quem achou? Pode ler. 2 Pedro 2,14, pode ler. Tem os olhos cheios de adultério. Porque um falso líder é assim, os olhos dele é sempre traidor. Tudo que ele faz é para perverter as coisas de Deus. Ele sempre está adulterando, é um traidor. Olha o que ele vai dizer aí, vai. Nunca para de pecar. Entenda uma coisa, eu não tenho nada contra a nossa geração que ama os coach ou ama pregação coach. Cada um dará conta aquele dia diante de Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Agora preste atenção, olha a realidade. O texto nos ensina que Satanás ele só engorda e ele só engana as almas inconstantes. O que é inconstante? Quem sabe dizer? Isso, oscilando. É a pessoa que vai e volta. Tem gente que vai à igreja, deixa eu jogar isso pra lá. Tem gente que vai à igreja, ouve a palavra e volta pra onde? Pra sua vida, sim ou não? Sim. Aí lá ela recebeu, ela recolheu, pegou o que é bom, mas ela volta pra prática. Então ela é constante ou inconstante? Inconstante. Então é mais fácil de ser enganado. Por isso que, Tiago vai dizer assim, o homem inconstante não receberá nada de Deus. Por quê? Imagine agora que Deus vai dar para você agora uma firma. Aí na primeira lutinha que você tem, você vai falar, vou abandonar todo mundo. Deus não vai dar. A obra de Deus é uma responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que ser, se você que tem filho, você que é pai e mãe, você não pode ser mãe por um período e o outro não. Você tem que ser mãe todo dia. O problema é que com Deus a gente quer viver em períodos. Uma semana eu tô com Deus, outra semana eu dou um passeio com o diabo. Aí Deus fala, vou escolher o barquinho que você anda. Por quê? Porque você fica mais fácil de ser enganado. Sim ou não? Quando Satanás pediu para peneirar Pedro, aonde Pedro estava? Longe ou perto de Jesus? Ele estava perto de Jesus. Agora, quem rogou por ele? Foi Jesus, não foi?
Mas se ele estivesse longe? Então tem coisas que Deus não pode fazer por você. Tem coisas que Deus não vai poder fazer por você. Por quê? Por causa você tem que entender que você tem que ter responsabilidade com algumas coisas. Sim ou não? Quem tem que cuidar do seu corpo? Não é você? Então tem coisa que você não pode fazer. Só que aí você faz e você fala, oh Deus, o Senhor, agora eu estou pagando um preço. Deus fala, do quê? Isso é responsabilidade sua. Tem coisa que é tua responsabilidade. E você vai ver uma coisa interessante aí, ó, no 2,14. Vai, continua, Vitão, ó. Iludem os estáveis. Aí, ó, tá vendo? A pregação é para iludir. Tem muita gente que fala assim, não, pastor Rafael bate muito. Meu irmão, você quer ouvir história? Vai lá no YouTube, tem um monte de historinha. Mas aqui nós temos que pregar a paz. Ó, a pregação do evangelho verdadeiro é isso aí, ó. É você, é eu que estou falando, não é a palavra. Então você não veio aqui para ser iludido, você veio aqui para aprender a palavra de Deus. Aqui não tem falso profeta. O profeta ensina a palavra. Você que tem que ter responsabilidade. Olha o que ele vai dizer, continua. Tem o coração exercitado. Ó, e tem o seu coração exercitado na ganância. É mais fácil pegar uma pessoa que é gananciosa. Sim ou não? Quem gosta de dinheiro, cai no laço do dinheiro. Quem gosta de mulher, cai no laço da prostituição. Então você é pego, engordado pelaquilo que você deseja. O diabo nunca, eu fico vendo assim, ó, o diabo nunca vai te dar o que você não gosta. Ele vai enviar para você o que você gosta. Aí Deus, ó, não pode confundir. Tentação e prova são duas coisas diferentes. Tiago ensinou isso. Tentação vem do maligno. Fala, tentação vem do maligno. A prova vem de Deus. Olha só, tentação. Jesus está no deserto. O diabo oferece para ele pão, oferece para ele tudo. Ele falou não lá? Não era uma tentação? Sim, ele recebeu uma tentação. Agora ele estava cheio do Espírito ou ele estava vazio? Cheio. Então não pense que quando você estiver cheio, que o diabo não vai bater na tua porta. Agora, Jesus está com 30 anos. Você não vê um vestígio, Lucas, dizendo assim, ó. E o diabo foi lá na casa de Jesus com 17 anos. Mas quando Jesus está cheio do Espírito, o diabo foi até ele. E para provar, dizendo, tu não é o Filho de Deus? Transformas as pedras em pão. Aí Jesus ensina para ele, ó, eu não vim fazer tua vontade. Porque se fosse para mim obedecer a tua voz, eu não teria vindo de cima. Eu não vim para fazer transformação rápida. Eu vim fazer o seguinte, eu vim obedecer a voz do meu Pai. Olha a resposta de Jesus para quem conhece a palavra. Para quem conhece a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está vivo, mas é só de pão? Então quem te colocou de pé hoje? Foi Deus. Aí tá vendo agora? Mas tem coisa que você fala assim, ó, você é louco, eu que faço, eu sou o cara. Não é nada, tá vendo? É a palavra de Deus. Deus tirar agora aqui, ó, o ar que você respira, acabou. O que nós respiramos, acabou. Olha a tentação. Ele foi tentado, mas ele foi aprovado, porque ele pulou, ele rodou, ele deu uma cambaiota, ele ofendeu o diabo, ele fez alguma briga? Ele disse não. Ele disse não. Tem coisa, você vai orar, jejuar, ler a Bíblia, mas você vai ter que aprender a dizer não. Vamos lá, para Adão no Éden, qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele? Não toque no fruto. Por quê? Porque você não tem domínio sobre aquilo. Você, ó, entenda isso. Uma certa feita, eu e Rafael, nós fomos visitar aqui, com todo o respeito, ele está ali, visitar um irmão dele. E eu vi o médico falar uma coisa importante. Quando você estiver andando numa via 50 com uma moto, saiba que na via está quanto? 50. Então você pode ir a 80? Passou dali o quê? Tentar? Aí dá para colar osso? Dá para mudar a sua cabeça, colocar veinha? Não, então tem coisa que você tem que vigiar. Porque você está tentando a Deus, sim ou não? Quando o diabo disse assim, ó, pula daqui, se joga. Aí Jesus falou, você não leu? Não está escrito? Não tentarás o seu Deus. Tem gente tentando a Deus e colocando a culpa no diabo. Agora, olha o que vai acontecer aí, ó. Deus vai nos ensinar. A primeira coisa que você tem que aprender nessa doutrina: os falsos mestres ensinam por dinheiro, por ganância. Então ele vai pegar quem tem desejo. Hoje todo mundo, quem quer ser empresário aí da glória a Deus? Eu também queria. É mais fácil enganar do que ser empresário. Agora, quem quer ser um profeta de Deus? Quem quer ser um homem de Deus?
diferente, sim ou não? Eu respeito meus irmãos coach, mas escuta o que eu estou te falando. Há uma diferença. É muito fácil eu pregar a palavra para você, massagear o seu ego, você ir para casa e mudar a sua vida. É muito fácil. Não, eu fui lá, Deus falou comigo, me emocionei. Tem que te transformar. Aleluia. Tem que fazer você ir para casa, entender que você tem que pedir perdão, que você tem que largar as coisas. Se a cruz não te confrontar, não é a mensagem da cruz. A cruz tem que te confrontar, meu irmão. Você tem que refrear sua boca, você tem que aprender a pedir perdão, você tem que aprender a ser diferente. E não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era crente, hein? Tava cheio de crente com asinha voando. E não é fácil. Só que ele está dizendo que, ó, o falso pastor e o falso profeta ensina mentira, engorda as almas, faz as pessoas que são inconstantes acreditar numa fábula. Entenda, o maior privilégio para nós é Cristo morrer no madeiro. Por quê? Porque nós não tínhamos o perdão, mas agora por causa dele temos o perdão. Não tínhamos o privilégio de entrar no céu, mas por causa dele temos o reino dos céus. Não tínhamos mais a possibilidade, porque o diabo nos acusava, mas a Bíblia diz que Deus derrubou ele de cima e agora ele não nos acusa mais. Por quê? Porque ele morreu por nós. E se nós não entender isso, vamos passar a vida sendo enganados. Então não precisamos ser engordados por nada nessa terra, porque o que vai engordar é a tua alma. Não adianta ficar forte, eu não tenho nada contra, você pode ficar musculoso, lindão, mas a sua alma está raquítica. Salmo 106, versículo 15, se eu não me engano, está escrito assim, ó: e eles tinham magreza de alma. Por quê? Porque eles comiam, bebiam, se fartavam, mas não se saciavam. Eles não tinham Deus, porque quem não tem Deus, meu irmão, anda seco. Assim como uma corça anseia por água, nós temos que ansiar pela presença de Deus. É por isso que nós vamos ver uma geração que ela quer tudo da terra, mas ela não fala mais do céu, ela não fala mais das coisas de Deus, porque ela só pensa nas coisas da terra. 2,14, continua aí, o 16 agora, até o 16. A igreja está indo, glória a Deus. Estou terminando já, vai. Fala mais alto, voz de trovão. Eles abandonaram o caminho reto. Eles abandonaram o caminho? Ó, não está dizendo o diabo colocou o tropeço lá. Tem gente que vai abandonar o caminho reto. E você sabe o que é certo e o que é errado? Vou ensinar agora. Pega aqui um copo aqui de água aqui. Quer ver? Cadê? Qual a criança mais... Quantos anos ele tem? 1 ano. Quantos anos tem? 6. Traz ela aqui. Vem cá. Daqui. Eu estava conversando com o pastor e eu prestei atenção nisso. Tudo bem, minha bênção? Como é seu nome? Sofia? Dá glória a Deus pela vida da Sofia. Eu chamo 20 aqui, não vem. Sofia veio uma vez, hein? Ó, essa água aqui tá boa. Segura essa água. Quantos anos ela tem? 6 anos. Essa água tá boa, tá, Sofia? Pode beber. Bebe um pouquinho, só um pouquinho. Vou te dar essa pra você beber, tá bom? Você vai beber ela agora, tá? Olha pra mim. Tira você um real. Bebe essa água. Você quer beber essa água? Por que você não vai beber essa água? Não, peraí, presta atenção aqui. Por que ela não vai beber essa água? Porque a água tá? Então ela tem discernimento? Não tem. Eu não estou acreditando que ela não tem discernimento. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Preste bem atenção. Ela tem discernimento. Então ela sabe se essa menininha de quantos anos tem discernimento, o que é bom, o que é ruim. Você, marmanjo velho, não tem? Você fala que eu não sabia. O que o tio fez nesse copo? E o que você faz, você não sabe. Tá vendo como que é muito fácil de discernir o que é certo e o que é errado? Então entenda. Ela pode se ludibriar. Se eu ficar aqui enchendo o saco dela, falando, ela pode até... Mas ela entendeu o que eu fiz aqui. As crianças entendem o que a gente faz. O problema é que os adultos fazem mais besteira do que as crianças. Aí fala assim, ó, eu vou te ensinar. Aí é por isso que tem filho que fala assim, você vai me ensinar o quê? O que você tem para me ensinar? É a grande realidade. Preste atenção, a gente estamos rindo, mas isso vai acontecer com o meu e seu filho. Se ela teve o discernimento que esse copo de água foi cuspido, está sujo, Vinícius, nós temos que ter o discernimento
o que é certo e o que é errado. Então é por isso que nós temos que pregar a palavra. Pode sentar. Deus abençoe. Aplaude ela, a vida dela. Por isso eu tenho que entender o que é certo e o que é errado. Então vamos lá, para nós terminar. Então aí, continua aí, Miguel. E a igreja da glória. Isso. 14, vai, continua. Voz de trovão. Peraí, de novo. Eles abandonaram o caminho reto. Eles abandonaram o caminho de Balaão. Quem eles seguiram o caminho de Balaão? Ó, Balaão, como ele foi levantado para ser um falso profeta, é o que aconteceu. Balaque disse assim: Balaão, tem um povo aí que o povo é um povo, onde ele chega eles tomam tudo. É o povo de Moisés. Eles derrubam, destroem tudo. Faz o seguinte, vai lá, eu sei que você é um profeta, vai lá e amaldiçoa esse povo. Aí, toda vez que Balaão ia amaldiçoar, Deus falava com ele. Falava, não pode amaldiçoar Balaão. Por quê? Porque o que eu abençoei, ninguém amaldiçoa. Então entenda, ó. Para de ficar se preocupando, ai, mas a minha vida vou amaldiçoar. Quem está te abençoando é Deus? Então tadinho daquele que tentar te amaldiçoar. Porque ele diz para Abraão, quem te abençoar, será abençoado. E quem te amaldiçoar? Então tem coisas que você vai plantar e você vai colher. Você vai colher. Presta no joelho, por favor, alguém aqui. Ó, entenda uma coisa. Nós temos que entender isso. Balaão é levantado para profetizar a mentira, fazer as pessoas saírem do caminho reto, do caminho verdadeiro, ensinar a falsa doutrina para pessoas inconstantes, pessoas que engordam por causa do pecado, por causa do seu desejo. Quando você deseja uma coisa, você acaba caindo nela. Você tem que entender, é muito mais fácil ser enganado. Mas nesta noite, Deus está tirando todo o espírito de engano do nosso meio. Continua, amigão. Nós estamos só no primeiro aí, então que acabar aqui, senão o povo vai embora. Dá glória a Deus, igreja. Vai. O caminho de Balaão, filho de Beor, e amou o salário da injustiça. Por que ele amou o salário da injustiça? Tem gente que corre atrás daquilo que é material e sabe que tinha que fazer primeiro espiritual. Sabia disso? Não adianta você levantar 5 horas da manhã, ir para trabalhar e tudo, mas as coisas espiritual você não corre atrás. Quem levanta aqui 5 horas da manhã? Aí, ó, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quem levanta? Agora presta atenção, você levanta com frio? Você levanta com calor? Com chuva? Você não levanta? Para Deus, que hora não levanta? Preste atenção aqui, deixa o Joilson aí. Ó, presta atenção. Quantas vezes você levanta para falar com Deus? Aí Deus fala, tá vendo? O seu salário, porque o patrão te paga por mês, você levanta, bota frio, chuva, mas aí eu vou lá, mando o anjo sacode de um lado, puxa seu cabelo, levanta você para urinar, ele faz de tudo para você levantar. Aí você fala assim, mas Senhor, tu me conhece. Aí Deus fala, eu te conheço mesmo. Você tem que entender que quem tem que te levantar para falar com você não é o pastor, não é o profeta, é Deus. O profeta tem inspiração de Deus, mas você tem que entender que Deus tem que fazer você levantar e você falar assim, ó, eu amo quando a pessoa chega, ó pastor, eu orei essa noite aí, Deus falou comigo. Eu falo, vai, tá bom. Por quê? Porque tem muita gente que é dependente dos outros. Não é que a gente não deva orar. A Bíblia fala para nós orar pelos, mas você não pode depender. Ninguém pode ser a sua muleta. Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus ensinou os discípulos a buscar. Jesus ensinou os discípulos a ler a palavra. Não adianta, você tem que entender isso. Por isso que muitas pessoas falam, eu sei, é ruim, difícil, lá é só exortação, lá é só pancada. Por quê? Porque se eu pregar mentira, eu vou prestar conta diante de Deus. Então não adianta. Nós não podemos fazer as coisas para agradar os homens. Temos que agradar a Deus. Olha a saúde aí, vamos lá. Continua, tá terminando aí, Miguel? Já tá no 16? Bem baixinho. E amou o salário da injustiça. Mas em suas transgressões foi repreendido. Aí, na sua transgressão ele foi repreendido. Balaão, ele vai lá e amaldiçoa por 3 vezes o povo de Deus. Nessas 3 vezes, eu quero mostrar algo para você no texto aí. Ó. Olha só que profundo aí. Presta atenção. A primeira coisa o primeiro item também está aqui no versículo do 22, versículo 39. Amém. Quem está aí perto do 39 já vai ler comigo. Números 22, 39.
Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriate Uzote. Fala, cidade das ruas. Quando Balaque vai perverter Balaão, ele leva ele para lugares altos. Porque o diabo gosta de colocar as pessoas no primeiro lugar. Ele sai do primeiro lugar só para te comprar, sabia? Só para poder fazer com que você fale assim, ó, eu tô crescendo, eu cheguei lá em cima. Qual que é o sonho de todo mundo? Eu tô no alto nível. Talvez foi Deus que te colocou lá, não, foi o diabo. Tem coisa que você tem que entender que é o diabo que pode te colocar lá. Cidade das ruas. Ele leva ele lá e fala assim, ó, vê todas as ruas, vê a planície. Agora, olha aqui o que você tá vendo. Tá vendo um tanto de gente aqui, ó? Tá vendo todos esse povo? É o povo de Deus. Profetiza que uma maldição, Balaão. Mas Deus tinha falado o que para Balaão? Não, a maldição. O cara pode chegar no alto nível, mas se ele vê que é o povo de Deus, Deus não vai deixar que maldição nenhuma chegue até nós. Por quê? Porque Deus é que nos guarda. Olha só, Balaão e Balaque tinha cidades, tinha exército, mas estava incomodado. Por quê? Porque Deus estava cuidando de Moisés. Tem gente que tem tudo e anda incomodado. Entenda uma coisa, a primeira coisa que você tem que entender é quando você estiver aqui no alto nível. Às vezes alguns brincam comigo aqui. Quando eu subo lá pra cima, lá quando eu vou orar, e quando eu olho lá de cima eu falo, meu Deus, é tanta gente na Santa Inês, é muita gente. Aí Deus fala, olha para as ruas, olha para as vielas, e Deus fala, ora por eles. Aí eu falo, mas Senhor, eu estou orando aqui nem por mim direito, vou orar por todos eles. Aí Deus fala assim, ó, porque aquilo que eu abençoo, o mal não vai amaldiçoar. Aí eu entendi o que Deus estava falando para Balaão. Quando Deus levanta um profeta e Deus tem um povo, não adianta lançar praga sobre o povo, porque enquanto Deus estiver na direção, o negócio só vai prosperar. Vai matar, ó, pode levantar, pode matar o Rafael hoje, mas o Ricardinho tá aí, o Vitor tá aí, o Trio tá aí, o Rafael tá aí. Vai matar um e vai levantar 10. Vai ser pior, vai levantar mais. Então, não persiga o povo de Deus. Para de mexer em casa de maribondo. Porque quando você vai mexer com o povo de Deus, quem está na frente deles é Deus. Olha o que vai acontecer. Então, a primeira coisa é observar aonde você está, onde você vive. Será que a Santa Inês é um lugar bom para nós morar? Quem gosta da cultura da Santa Inês? É legal, né? Quem gosta das drogas? Quem gosta das biqueiras? Quem gosta da bebidice? Quem gosta da prostituição? Não tem na Santa Inês isso? Santa Inês é só coisa legal, né? Enxerga com a realidade. Não podemos mais ficar olhando com um olhar mentiroso. Por que Ló foi repreendido e quase não salva a sua família? Porque não deixou mais. Assim, ó, o coração dele ficou tão... Ah não, agora para mim as coisas estão tudo normal. Mas Paulo não disse isso. Paulo disse em Romanos, não vos conformeis com as coisas desse mundo. Você sabe por que não muda? Porque você é o primeiro a estar conformado. Eu sou o primeiro a estar conformado. Claro que não vai mudar. Se você já se conforma que hoje um jovem esteja aqui fumando maconha e destruindo a vida dele, quando for seu filho, você vai se conformar. Ah, pastor, não tomar conta da vida dele? Não, mas aprenda a orar, a evangelizar, dê o melhor de você, faça alguma coisa, reaja, levanta sua cabeça, evangeliza, sai da igreja, em vez de você voltar para casa, passa pelo menos nas ruas, ora por alguém, fala com alguém, porque isso é necessário o povo de Deus fazer. É necessário acontecer isso. Ainda que tenha amaldiçoado os nossos jovens, porque está cheio de Balaão hoje, ensinando falsa doutrina. Por mais, ó, eu fico olhando. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, tá na maconha, tá no crack, mas se ele der uma oferta, pega. Se for na igreja e ele, ó, recebeu um benefício, ele pega. Jesus. E nós temos que entender. Então quer dizer que para cuidar dele você não tem disposição, mas para receber a oferta dele você tem? Ele é traficante, ele não presta. Tá bom, beleza. Mas se ele der uma oferta de 10 mil na igreja, você recebe disso. É para a obra do Senhor. Então a obra, ela vai precisar sim do seu recurso, mas o maior recurso são testemunhas de vida em cima do altar, são traficantes saindo do tráfico, são jovens deixando de usar droga, são pessoas que estão na prostituição, mudando a sua vida e melhorando a tua vida. Não adianta contar testemunho que você ganhou um avião, um carro, uma casa, sendo que a tua vida não mudou. A tua vida tem que mudar, você tem que se tornar uma pessoa melhor. E se isso não acontecer, você fracassou na sua vida. É um fracasso. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas é egoísta, é orgulhoso.
não tem simplicidade, não tem mais humildade. E aí você vai ver isso acontecer. Por quê? Porque não olha mais para as ruas, não olha de cima, só olha de baixo, só olha para o umbigo, só olha para o seu estômago, como Paulo diz. E para alguns o Deus dele é o estômago, porque ele só olha, minha vida tá boa, eu ando no caminho reto, tá bom. Mas Deus daqui vai falar para você assim, ó, você negligenciou, você poderia ter evangelizado, pregado, ensinado, poderia ter feito sequer uma oração, mas você não quis por causa do seu ego. E é isso que nós temos que entender hoje. As crianças não sentem mais prazer de abraçar um pastor. As crianças não têm mais prazer de ir à igreja. Por quê? Porque elas não estão nem aí mais. Os jovens fazem chacota. Hoje, a nossa rede social, quando você olha, os profetas são zombados, são feitos de palhaços de púlpito. Por quê? Porque é tanta piada com a coisa de Deus, com as coisas de Deus, e está escrito, o nosso Senhor não se deixa zombar. Só que hoje nós estamos numa geração que tanto faz como tanto fez. Então a primeira coisa, só para o lugar alto, mas observa as ruas. E quando ele vai para o lugar alto, o segundo lugar, e aí o terceiro nós terminamos. O segundo lugar aí, ó, vai lá, capítulo 23 e o versículo 14. E levou consigo ao campo de Zofim. E ele vai dizer assim, ó, olha como que isso me perdoa, o versículo 41, que é o segundo. E sucedeu que pela manhã, Balaque, olha só, tomou Balaão e fez subir a Bamote Baal, lugar alto. E ele vai dizer agora, lá no 23:14, e levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares. Sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Fala, Pisga. Mais alto, Pisga. O que significa isso aí? É aquele que escapa, aquele que se livra, aquele que fugiu, aquele que era desagradável, mas agora ele está bom. Quero dizer uma coisa para você: se você escapou da condenação deste mundo porque você conheceu a Cristo, volte e tente resgatar alguém. O problema é que quando nós, pregadores, nós conhecemos o púlpito, viramos artista. Esquecemos de voltar para a comunidade e pregar para aqueles que um dia são os nossos amigos. Esquecemos de voltar como Moisés fez. Volta para dentro do Êxodo, vai lá para dentro do Egito e vamos ver se a unção que está em você, ela realmente faz sentido na tua vida. Você vai ver que você vai. Eu sempre falava isso pro Rodinei. É muito fácil cantar em Alphaville. É muito fácil você cantar quando a oferta é gorda. Canta aqui, canta para aqueles que precisam, canta para aqueles que estão com depressão, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com a alma batida. É aqui que nós devemos dar lugar, porque as almas precisam aqui, outro lugar precisa também. Mas entenda, você não faz no seu bairro, você não faz pela sua comunidade, você não faz pela tua casa. Aonde você quer fazer? Por quê? Porque você escapou. Mas você escapou, então o resto que deixe para lá. Você se livrou? Você fugiu? Não fugiu de da onde? De Sodoma e Gomorra? Ele não fugiu de Sodoma e Gomorra? Mas não adiantou fugir porque as filhas dele dormiu com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tomar cuidado, aquilo que você foge, lá na frente também vai ter consequência. Ele fugiu. Deus mandou ele sair, ele fugiu. Mas ele tinha que entender que ele não deveria estar embriagado naquela hora. Por quê? Porque era a prática de Sodoma e Gomorra. E aí, as filhas dele, se ele tivesse são, as filhas não tinham vindo com ele. O problema é que na sã consciência esquecemos. E parecemos que estamos embriagados e estando bem. E é isso que nós temos que entender. E aqui o último, versículo 28. E então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Olha o que ele fez agora. Olha o que Balaão ensinou. Sobe lá em cima, olha para Peor. Olha só. Ele vai ensinar agora, como ele vê que maldição não tem jeito, ele vai ensinar os homens de Deus a ter uma vida de prostituição, a viver em adultério, os homens casados. Os jovens a não ter mais responsabilidade em casamento, mas viver transando pelas vielas. E aí sabe o que vai acontecer? Isso é ensino de Balaão. Por quê? Porque quem tem filha sabe a responsabilidade que é uma família. E você entenda isso porque, induzir a participar de cultos sensuais dentro da igreja. Aí, Jesus!
Acabou de sair da igreja, chama no zap. Não, é só uma conversa. Você é meu amigo, toma vergonha na cara. Aprenda uma coisa, mulher casada. Não é nem pra você estar ligando, não é nem pra você estar falando nada. Só que o problema é, os falsos profetas não ensinam isso, não. É só uma amizade. Mas amanhã o marido dela tá batendo em você. Eita! De uma amizade, daqui a pouco você tá caindo numa prostituição. E aí ninguém vai viver a sua consequência. Ninguém vai viver. Pastor, isso é duro? É, mas é a realidade. Aí Deus vai fazer uma coisa que acaba comigo aqui. O que Deus vai fazer? Deus falou, maldição não adianta. Acabou, não tem como o povo de Deus. A igreja está aí, da glória a Deus. Glória a Deus. Maldição não adianta. Se lançou maldição não adianta. Então eu vou ensinar eles a viver na prostituição. E será que o povo gosta? Adora. É a carne, é o desejo carnal. Quem aprendeu em Gálatas sabe. Agora olha o que vai fazer Deus. Deus vai falar, ei Balaão, você não vai parar? Então eu vou ter que te matar, Balaão. A Bíblia diz que quando o próprio Deus entrou na terra dos midianitas, sabe o que aconteceu? Preste bem atenção aqui, ó. E Deus matou a espada a Balaão. Porque falso profeta cai na mesma espada que um dia armou para alguém. Porque doutrina falsa, ensinamento falso vai voltar contra você mesmo. Então ensina o que é verdadeiro, o que é reto, e assim nós vamos prosperar. Se coloca de pé. Aleluia, Deus. Pega a chave ali para mim. A igreja está aí, da glória a Deus. Tome cuidado com os Balaão desse tempo. Então, os Balaão hoje eles estão ensinando a você viver do seu jeito. Quando o Balaque levou Balaão para o cimo do Peor, ele queria uma abertura para introduzir ele. Fecha a brecha hoje. Fecha a brecha hoje. Por quê? Para não ser vergonha para você amanhã, hein? Fecha a brecha hoje. Não sei porque o Espírito Santo de Deus está mandando falar isso aí. Fecha a brecha hoje. Para amanhã não apanhar. Fecha a brecha hoje. E quando Deus fala dessa forma, Ele sabe. Porque Deus conhece a nossa vida e a nossa intimidade. Sim ou não, igreja? Sim. Então dá glória a Deus, vamos adorar o Senhor.